Olá, boa noite. O nosso trabalho tem como tema a produção in vitro de embriões de ovinos. Foi divulgado na Revista Brasileira de Zootecnia no ano de 2009, numa pesquisa a campo realizada pela USP. A metodologia de produção in vitro de embriões de ovinos implica no desenvolvimento de meios de maturação, fertilização e cultivo, que permite aumentar a taxa de clivagem e desenvolvimento, tanto para o investimento biotecnológico em programas comerciais, quanto para a sua utilização em clonagem e transgenia dessa espécie animal. Do ponto de vista dessa pesquisa, os ovócitos podem ser obtidos pelas técnicas de punção de ovários oriundos de matadouros ou através de aspiração folicular por laparoscopia. A produção in vitro se apresenta em uma estratégia de baixo custo, que implica no desenvolvimento de meios de maturação, fertilização e cultivo, permitindo assim aumentar a taxa de clivagem e desenvolvimento embrionário. Sendo assim, uma técnica que permite o avanço genético, utilizando de programas que promovem este melhoramento para ampliar o potencial reprodutivo. Deve-se atentar que, para obter sucesso nessa técnica, existem pontos importantes como protocolo de maturação oocitária e capacitação espermática, meio utilizado, temperatura e concentração espermática. Os objetivos desse estudo é que os animais produzidos neste método tenham um valor genético melhor. Por ser uma técnica pouco invasiva, pode-se recolher os ovócitos da doadora em intervalos mais curtos e estimulá-la a ovular novamente com os hormônios e maturar esses ovócitos in vitro. Com isso, os ovócitos terão uma clivagem melhor e um desenvolvimento maior também. O objetivo também se baseia na obtenção de maior número possível de ovócitos de uma mesma doadora. Com isso, a gente tem um controle sanitário melhor. Bom, são utilizadas duas técnicas para a obtenção de ovócitos. Uma delas é a aspiração folicular por laparoscopia, conhecida também como LAPO, e a outra são as técnicas de punção. Focando um pouco mais na LAPO, para obter um número maior de folículos a serem aspirados, foram testados diferentes tratamentos gonadotróficos, por ele ser capaz de promover um intervalo menor entre a estimulação hormonal e a laparoscopia, que é de cerca de 36 horas, mais ou menos. O pessário vaginal é colocado no primeiro dia do tratamento e é retirado no momento da punção. Assim, é feito como se fosse um bloqueio do pico endógeno de LH e as ovulações, o que oferece a obtenção dos ovócitos em estágio de vesícula germinativa. Um detalhe importante a ser lembrado é que só são puncionados folículos que tenham entre 5 milímetros de diâmetro. Os ossos de folículos menores, como por exemplo de 2 milímetros, têm uma baixa competência para desenvolvimento in vitro, então eles não são recomendados para serem utilizados. A técnica de produção de embriões in vitro é utilizada como clonagem. Os resultados de sobrevivência pós-natal de clones dessas espécies são igualmente baixos comparado com o resultado obtido em bovinos e caprinos, mas que não exclui a possibilidade de multiplicação de animais geneticamente superiores. Resta como desafio a utilização do ovino como modelo animal em programas de produção de animais geneticamente modificados para os melhores resultados. Diversos avanços têm sido alcançados nos últimos anos em relação à PIV de embriões ovinos. Entretanto, ainda existem diversas controvérsias que comprometem o sucesso e, consequentemente, a ampliação da aplicação dessa biotécnica. Fatores como a viabilidade biológica, formas de obtenção, quantidade, qualidade e meios de maturação fazem com que a FIV ovina tenha custos mais elevados em comparação à bovina. Estudos relatam nascimentos de bezerros e cordeiros produzidos in vitro com tamanho e peso anormais excessivos, gerados também com malformações e baixa viabilidade no período pós-natal, podendo estar ligados aos meios de desenvolvimento in vitro e também ao tempo de cultivo com o soro, o que pode ocasionar alterações morfológicas e bioquímicas nos embriões. Em alguns casos, podem ocorrer a falta de sinalização do parto, levando à indução através da utilização de fármacos. Em maioria, foi constatado cordeiros acima da média de peso e com problemas respiratórios,
característicos de cordeiros oriundos de PIV, o que leva à baixa eficácia do programa. Do ponto de vista comercial, o aprimoramento das condições de incubação pelo enriquecimento dos meios com antioxidante e fatores de crescimento, adotados no processo de MIV de ócitos ovinos, pode resultar em melhorias na qualidade e competência ocitária. Mas é necessário mais estudos a serem realizados na etapa da FIV, principalmente no que diz respeito à tentativa de padronização da metodologia de capacitação espermática in vitro, com o intuito de serem alcançados melhores resultados nas taxas de fertilização. O sistema CIV ainda é considerado uma etapa limitante para o emprego da PIV em embriões ovinos. Todavia, ainda assim, é possível a obtenção de um grande número de embriões de uma mesma doadora. Desta forma, o aprimoramento dos sistemas de PIV de embriões ovinos deve ser realizado levando-se em consideração as particularidades e as necessidades metabólicas dessa espécie, não apenas a transposição biotécnica aplicadas em bovinos, para que possamos obter então excelência genética aliados à viabilidade econômica.